O nosso objetivo hoje aqui é parametrizar o sistema para que o usuário faça o reajuste dessas tarifas de linhas rodoviárias de acordo com as regras fornecidas pelo órgão gestor. Então, cada órgão gestor ele tem uma regra de reajuste. A NTT, que faz a fiscalização das linhas intermunicipais, ela utiliza um tipo de tabela. A Artesp, que é o órgão concessor aqui do estado de São Paulo, utiliza uma outra regra de parametrização para a pessoa fazer o reajuste dessas tarifas. E em outros estados também tem um órgão que vai fazer essa fiscalização e vai determinar quais são as regras para que se tenha esse reajuste. Então, a gente tem 3 tipos de tabelas aqui para fazer esse reajuste dentro do módulo do retalho de retaguarda ou do módulo de tráfego. Então, os benefícios da rotina são o seguinte. Primeiro, realizar a atualização de tarifa, utilizando como base as tabelas que possuem um valor fechado. Então, nesse caso, o órgão ele fornece uma tabela e nessa tabela já tem um valor fechado para cada faixa de KM. Essa é a primeira opção, o primeiro benefício que a gente tem. A segunda opção que temos no módulo é a atualização de tarifa utilizando tabela baseada em percentual. Então, o órgão ele fornece uma tabela e aí não tem lá o valor fechado de cada faixa de KM, mas sim um percentual, que aí o nosso sistema ele aplica esse percentual baseado na faixa de KM que o órgão gestor forneceu. E por último, que é a regra da NTT, nós temos a possibilidade de atualizar as tarifas utilizando uma tabela que tem um coeficiente de piso tarifário. Então, o nosso objetivo hoje aqui é apresentar essas 3 opções que nós temos dentro do módulo. Para que seja possível fazer esse reajuste, independente do tipo de tabela que a gente vai usar, o primeiro passo que a gente tem que fazer é, lá no cadastro da seção, a gente definir alguns itens. E aí o cadastro da seção, pelo módulo de tráfego, a gente tem acesso pelo menu Linhas, Seção, e pelo módulo de retaguarda é através do menu Cadastros, Tráfego, Seção. E aí, independente de qual caminho que foi utilizado ali pelo tráfego ou pelo retaguarda, ele vai entrar nessa tela, ele vai dar acesso a essa tela aqui do cadastro de seção. E aí, para que a gente consiga utilizar lá qualquer uma das 3 tabelas, aí nós temos 4 elementos aqui que são fundamentais para que seja possível fazer esse reajuste. O primeiro é o órgão concessor. Então, dentro aqui do cadastro de seção, a gente tem que definir qual que é o órgão concessor que faz a fiscalização daquela seção, que faz parte de uma determinada linha. O segundo item é a categoria dessa seção. Então, a categoria pode ser uma categoria rodoviária, suburbana e urbana. Urbana aí já foge um pouquinho hoje do nosso escopo, tá? Mas é aqui que a gente define qual que é a categoria. O terceiro elemento é a classificação do carro. Então, nós temos que definir aqui qual que é a classificação do carro. Para as linhas rodoviárias, a classificação de carro é o mesmo que o tipo de serviço. Então, a gente tem lá uma classificação de um ônibus executivo, de um ônibus convencional, de um ônibus leito, semileito. Então, aqui o significado da classificação de carro é o tipo de serviço. E o último elemento que temos que ter aqui definido dentro do cadastro de seção é o piso de quilometragem. Então, nós temos aqui, para uma seção de ida, que é o nosso exemplo aqui, a gente tem que definir para cada piso qual que é a extensão dessa seção. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, para o piso 1 aqui, tem 548 km. Se for uma seção de volta, aí o usuário tem que fazer essa definição desse lado direito aqui.
Então, isso independente de qual tabela que nós vamos utilizar, tá? Ou por valor, ou por percentual, ou por piso, coeficiente tarifário, a gente tem que fazer a definição aqui desses 4 elementos, tá bom? Para a gente cadastrar a tabela, dentro do módulo de tráfego, fica no seguinte menu. Fica lá em Cadastros Básicos, Tabela de Reajuste. Já no módulo de retaguarda, a gente tem um atalho lá para os cadastros do tráfego, e aí fica dentro de Cadastros, Tráfego, Tabela de Reajuste. A tabela de reajuste, ela é feita nessa tela aqui. Aí, no primeiro exemplo que a gente vai conversar agora aqui, que é a tabela baseada em valor, a gente tem que fazer a seguinte definição. A gente coloca um código para a tabela que a gente vai cadastrar, coloca uma descrição que fique fácil o entendimento depois, informa qual que é a classificação do carro que a gente está cadastrando, coloca aqui a faixa de KM, coloca o valor sem seguro, que é o valor da tarifa seca. Lembrando, essa rotina que a gente está apresentando é a rotina de reajuste de tarifa. Então, esse reajuste de tarifa, ele é um reajuste que é feito dentro da tarifa seca. Então, a gente não utiliza ali a composição dos itens, né, que compõem o valor final lá da tarifa. Então, seguro, taxa de embarque, pedágio, ou TMR, que é o caso do Rio Grande do Sul, ele não é utilizado como valor final. O que a gente vai reajustar aqui é o valor da tarifa seca. Então, nesse exemplo aqui, a gente definiu o seguinte, a gente definiu que para uma classificação de veículo executivo, para uma seção até 100 km, o valor sem seguro vai ser de R$ 80. Então, esse é o valor final da tarifa seca. O valor com seguro, a gente até pode informar aqui, mas ele vai ser apenas informativo, ele não entra no cálculo de reajuste. Tá? E o percentual aí seria aquela segunda tabela que a gente vai conversar mais na frente. Então, para o valor, para uma tabela de valor, então seriam esses elementos aqui. Colocar o código, um código para a tabela. O ideal é criar uma tabela e na classificação colocar na descrição, colocar até mesmo a vigência aqui, porque aí fica um histórico, né, das vezes que foi feito aí o reajuste de tarifa. E aí a gente define a classificação, a faixa de KM e o valor sem seguro, que é o valor final. Desculpa, é o valor da tarifa seca. Então, feito o cadastro da tabela de reajuste baseada em valor, a gente vai entrar na tela de reajuste de tarifa, e aí nessa tela a gente tem que definir o seguinte, a gente tem que definir, marcar a opção aqui, que a gente está fazendo o reajuste de tarifa, o seguro e o TMR aí é uma outra rotina, não é o escopo aqui do nosso webinar, tá? Então a gente marca aqui a opção de tarifa, a gente marca que vai utilizar uma tabela baseada em valor. A gente coloca o código da nossa tabela, então o código que a gente cadastrou na tela anterior. A gente define a vigência, o órgão concessor que a gente vai utilizar como filtro e a classificação de seção, a categoria de seção, que aí no caso aqui vão ser as seções rodoviárias. Aqui embaixo a gente define, a gente marca qual que é o filtro que a gente vai utilizar. Se a gente vai utilizar um filtro de órgão concessor ou se a gente vai utilizar a categoria de seção como filtro. Tá? Nesse exemplo aqui eu marquei para a gente utilizar aqui a categoria de seções. O sistema vai me listar, eu vou dar um pesquisar e aí em seguida o sistema vai me listar todas as seções que se enquadram nesse filtro que eu utilizei. Tá? E aí eu posso associar todo mundo, clicando nesse segundo botão, ou eu posso selecionar de forma manual algumas seções aqui. Feito isso, o sistema vai me carregar aqui
o tipo de pagamento que consta dentro de cada seção, e aí eu seleciono qual tipo de pagamento que eu vou fazer o reajuste. Aí eu clico no tipo de pagamento, clico nessa setinha para baixo, e aí o sistema já me joga aqui o tipo de pagamento para baixo, e aí eu tenho duas opções. Eu posso clicar no botão simular, ou eu posso clicar no botão reajustar. A nossa recomendação é que antes de clicar no botão de reajustar, a gente sempre clica ali no botão de simular, porque aí o sistema já vai demonstrar para o usuário qual que é o valor que ele vai deixar como final ali para a nossa tarifa. Tá? Então, se eu clicar no botão de simular, o sistema vai fazer o seguinte, ele vai procurar daquelas seções que eu joguei para o lado direito, que eu informei que eu estou simulando ali o reajuste, ele vai verificar se elas possuem alguma crítica em relação à tabela que eu cadastrei. Então, nesse exemplo aqui, ele me trouxe 3 seções que estão com críticas. Tá? Então, ele informou aqui para mim, ó, faixa de KM, classificação inexistente na tabela, KM cadastrada 205, 737 e a última também 737. Tá? Então, vamos comentar um pouquinho agora sobre essas críticas aqui. Vamos tentar entender o que significa essa crítica. Se a gente entrar no cadastro da primeira seção, que é a B36310, a gente vai ver que ela tem uma faixa de KM 205, que é justamente o que ele trouxe aqui na crítica. Ela tem uma classificação convencional. E aí é que está o problema. Essa classificação convencional, se a gente for analisar a tabela que foi utilizada ali na rotina de reajuste, a gente vai ver que a tabela ela foi cadastrada apenas para a classificação do serviço executivo. Então, essa seção ela fica fora dessa tabela, ela acaba não se enquadrando. Embora a quilometragem 205 ela entraria aqui, nessa terceira faixa, né, que é a T300km, ela não tem a classificação do tipo convencional. Aí eu tenho que analisar se eu estou utilizando a tabela correta ou se eu tenho que fazer alguma correção nessa tabela. Nesse exemplo aqui, muito provavelmente, eu teria que... Faltou eu cadastrar aqui na minha tabela a classificação do tipo convencional. A partir do momento que eu cadastrar aqui o convencional com o piso aqui até 205 km para a categoria rodoviária, aí o sistema já vai conseguir me mostrar ali a simulação. Tá? Então eu teria que analisar essa crítica, analisar a tabela, entrar lá no cadastro da seção e ver o que está errado. Feito isso, não tendo nenhuma crítica mais, aí eu cliquei no botão simular, né, não tem nenhuma crítica, o sistema vai me mostrar ali o valor que vai ser reajustado. Então é bem legal que a gente já consegue ter uma visão se o valor, como a gente está trabalhando com uma tabela baseada em valor, então basta eu pegar o conteúdo dessa tabela e analisar com esse relatório aqui de simulação para ver se os valores estão fechando ou não. Tá? Se não estiver fechando é porque tem alguma coisa errada. Muito provavelmente lá no cadastro ou da seção ou no cadastro da tabela. Tá? Então, se a gente pegar o primeiro exemplo aqui, o que o sistema está dizendo para mim que ele vai executar? Ele mostrou para mim que para a seção B36320, que utiliza essa tarifa, né, B36320, da seção 5000, desculpa, da linha 5000, então aqui é a tarifa, a primeira coluna é a tarifa e a segunda é a linha, então a gente tem lá tarifa B36320 da linha 5000, que é Pardinho, Campo Mourão, então isso aqui é um trecho, isso aqui é uma seção, né? O valor atual é de R$ 122, e se eu executar aqui o meu reajuste, ele vai reajustar para R$ 195. Então ele vai mostrar uma por uma aqui, cada seção, de cada linha que eu associei, ele vai me mostrar o valor, que ele informa que é o anterior, então é antes da atualização,
e aí ele vai me mostrar qual que é o valor que vai ser reajustado. Tá? Se tiver tudo ok, a partir do momento que eu simulei, está tudo ok, aí eu faço ali novamente, só que aí no lugar de simular eu vou dar um reajustar. Feito o reajuste, o que o sistema vai executar para mim? Se eu entrar, se eu reajustar e aí entrar lá no cadastro da sessão, eu vou notar que o sistema fez o seguinte. O sistema colocou, ele pegou lá o tipo de pagamento, que tinha o valor de R$122, ele foi lá e colocou uma data fim. Então, eu coloquei lá na tabela, na rotina de reajuste, eu coloquei que a minha vigência seria dia 20/12/2017. Então, o que ele fez? Ele pegou lá a tarifa anterior, colocou uma data fim, ele colocou como data fim dia 19/12/2017, então ele pegou um dia anterior, e aí ele foi lá e ele associou um novo valor com essa nova vigência. Então ele colocou lá o valor de 195 com o início de vigência de 20/12/2017. Tá? Se eu não tivesse utilizado essa rotina de reajuste baseado em tabela, o que eu teria que fazer? Eu teria que entrar em cada tarifa e teria que fazer de forma manual. Então eu teria que fazer o seguinte, teria que entrar aqui no venda normal, ele estaria com o valor de R$122, ele estaria aqui com a data de início, dia 1º de janeiro de 2017, só que ele estaria sem a data fim. Aí eu teria que clicar nesse botão aqui, nesse tipo de pagamento, venda normal, eu clicaria aqui no botão de alterar, o sistema vai me abrir uma tela, e aí eu teria que colocar aqui a data fim, dia 19/12/2017, aí eu teria que gravar, entrar novamente na tela, clicar no botão associar, procurar aqui o tipo de pagamento venda normal, colocar um novo início de vigência com um novo valor de R$195 e gravar. Então, eu teria que fazer isso aqui tarifa por tarifa. Então, aqui é que entra o ganho aí da nossa rotina, né? Ele vai, baseado em uma tabela que eu vou cadastrar, o sistema vai olhar o meu cadastro de sessão e eu vou colocar lá os filtros na rotina de reajuste e o sistema vai fazer o meu reajuste em todas as sessões que eu selecionei. Então, isso aqui que a gente viu nesse primeiro momento foi um reajuste baseado em tabela de valor. A outra opção que nós temos é a tabela baseada em percentual. O menu é o mesmo que a gente viu anteriormente, é lá em cadastros básicos, dentro do módulo de tráfego, né? Cadastros básicos, tabela de reajuste. No módulo de retaguarda, cadastros básicos, tabela de reajuste. Ele vai me mostrar a mesma tela que a gente viu ali na tabela baseada em valor. O que vai mudar aqui é que eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui um código também para ela, vou colocar aqui cada classificação de carro, cada tipo de serviço que eu tenho, vou colocar a minha faixa de KM, só que ao invés de colocar ali o valor sem seguro e o valor com seguro que seria informativo, eu vou colocar apenas o percentual. Então, se a gente pegar o primeiro exemplo aqui, para o tipo de serviço convencional, até 100 km, eu vou ter um reajuste de 6,20. Para uma classificação leito, até 100 km também, eu vou ter um reajuste de R$6, de 6%, desculpa, baseado em percentual, não em valor. Para um tipo de serviço executivo, até 100 km também, aí eu já vou ter um reajuste diferenciado, vou ter um reajuste de 7%. Tá? Quando mudar a minha faixa de km, então o primeiro que a gente comentou aqui foi até 100 km. Quando eu pegar uma seção até 200 km, então seria do 101 até o 200, eu vou ter um reajuste de 7,5%. E assim sucessivamente. Então eu vou pegar ali a minha tabela, só que a única diferença é que essa tabela não vai constar o valor final da tarifa, ela vai ter ali como parâmetro, ela vai ter percentual, e aí eu pego essa tabela e jogo nessa tela aqui. Para executar o reajuste
baseado em percentual. O que muda? Eu marco aqui tarifa também, só que ao invés de marcar valor, eu venho aqui e marco percentual. E aí, um diferencial que a gente tem, que definir aqui também nessa opção de trabalhar por percentual, é que o sistema vai pegar o valor anterior, ele vai aplicar ali o percentual que eu defini na minha tabela, e ele vai me dar um resultado. Aí o que eu vou fazer com esse resultado? Esse resultado eu posso trazer ele truncado. Então, se ele deu lá um valor de, sei lá, um valor final de 120,57. Eu posso truncar ele com 2 casas decimais, então o valor final vai ser esse mesmo. Ou eu posso arredondar. Então, no final, ele faz um arredondamento com 2 casas para não me dar um número quebrado. A composição, esse arredondamento, embora assim, o reajuste seja baseado na tarifa seca, ele só vai reajustar a tarifa seca, para o arredondamento eu posso sim utilizar os outros itens. Eu posso utilizar aqui o seguro, a taxa de embarque, o pedágio e o TMR, e posso marcar esse parâmetro aqui, ó, ajustar a tarifa visando o arredondamento do valor total da passagem. O que isso significa? Significa assim, que se o cálculo que eu fizer, que eu aplicar, e o percentual que eu aplicar no valor da tarifa anterior, somando com o seguro, com a taxa de embarque, com o pedágio, com o TMR, se tiver marcado esse parâmetro, o que o sistema vai fazer? Ele vai arredondar o valor da tarifa seca de uma maneira que, somando todos os itens ali, o valor final não seja um valor quebrado, ele seja um valor inteiro. Só que aí lembrando, o valor que ele realmente vai reajustar é o valor da tarifa seca. Então a tarifa seca, se eu usar essa opção aqui de arredondamento, o sistema vai arredondar de uma maneira que, somando todos os itens, o valor final seja um valor cheio, vamos dizer assim. Não é que ele vai arredondar a seca para a tarifa seca ficar inteira, não é isso. Ele vai arredondar a tarifa seca de uma maneira, ele vai fazer um cálculo na tarifa seca de uma maneira que o valor total não seja quebrado. Tá? O único diferencial é esse. Aí eu também tenho que definir qual que é a tabela que eu vou utilizar, então eu coloco aqui o código da tabela que eu defini lá no começo, né? Informa aqui a vigência, que eu vou fazer o reajuste. Aí, mesma história, coloco aqui qual que é o órgão concessor, qual que é a categoria que eu vou filtrar, tá? Aí eu defino aqui se eu quero filtrar por categoria da seção ou por órgão concessor. Nesse exemplo eu fiz diferente, no lugar de filtrar por categoria da seção, eu filtrei pelo órgão concessor. O sistema vai me listar aqui as seções que se enquadram nesse filtro. Posso jogar todo mundo ou posso selecionar apenas algumas. Mesma história, vai trazer os tipos de pagamento. Eu seleciono o tipo de pagamento aqui, clicando nesse botão aqui com a setinha para baixo. Tá? E aí também, mesma regra, eu posso simular ou eu já posso fazer um reajuste já direto. Tá? E aí o sistema vai executar a mesma regra, ele vai verificar se tem alguma crítica, se tiver alguma crítica ele vai me trazer da maneira que eu demonstrei lá anteriormente. Aí eu tenho que eliminar as minhas críticas, ver se o problema está na tabela ou se o problema está no cadastro da seção. E aí, eliminando essas críticas, eu já consigo simular e em seguida já executar o reajuste. A tela de simulação, ele vai trazer igual ao que eu demonstrei lá na tabela por valor, demonstrando aqui a tarifa, a linha, o código aqui o código não, a descrição da nossa seção, né? O valor anterior e se eu aplicar o reajuste, qual que é o valor que ele vai reajustar para mim. Aí feito isso, a mesma coisa, se eu entrar lá no cadastro da minha tarifa, eu vou ver que ele colocou ali uma data fim na tarifa anterior, no valor anterior, e criou aqui uma nova vigência para mim. Tá? Então,
nesse exemplo aqui, só para ficar um pouco mais claro aquele lance lá do arredondamento, o que o sistema faz aqui? Ó? Essa seção aqui, São Paulo-Londrina, ela tem 536 km. Na tabela, a tabela ela está previsto para ter um reajuste ali de 8,5%. O meu valor anterior é de R$ 132,00, isso da tarifa seca. O valor do seguro, R$ 4,00. O valor da minha taxa, R$ 5,65. E o valor do meu pedágio, R$ 4,00. Qual que é o cálculo que o sistema vai fazer? Ele vai pegar a tarifa seca anterior, vai multiplicar aqui pelo percentual e vai somar com o valor da tarifa anterior. Então ele faz essa multiplicação para ver o valor de reajuste, o valor final de reajuste, né? E soma com o valor anterior e ele me dá o valor final ali da tarifa seca. Então, nesse exemplo aqui, ele daria como resultado, ele me daria o valor da tarifa seca com 143,22. Se eu marcar a opção lá de arredondamento, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar para 143,20. Se eu somar aqui o 143,20, mais o seguro, que é R$ 4,00, mais a taxa, 5,65, mais o pedágio, que são R$ 4,00, ele vai me dar um valor cheio, né? Ele não vai me dar um valor quebrado. Se eu não utilizar o arredondamento, o que vai acontecer? Ele vai pegar o 143,22 aqui, vai somar os meus itens, ele vai me dar um valor quebrado. Normalmente as empresas não trabalham com valor quebrado, porque esse valor final de tarifa, se ele for quebrado, aí complica muito ali no momento de passar troco, né, na compra da passagem. Então, normalmente se utiliza um arredondamento sim. Tá? Então, essa aqui foi a nossa tabela baseada em percentual. Então, a gente viu a tabela baseada em valor, a gente viu agora a tabela baseada em percentual, e por último a gente vai ver a tabela baseada em piso. Tá? Essa tabela baseada em piso, como eu disse lá no começo, ela é utilizada pela ANTT. Aí o caminho para a gente cadastrar essa tabela já é um menu separado. Tá? Ele fica aqui dentro do módulo de tráfego. Ele fica em cadastros básicos, tabela de reajuste por piso. No retaguarda, ele fica em cadastros, tráfego, tabela de reajuste por piso. Eu acabei não colocando aqui na apresentação o caminho ali da tela de reajuste, tá? Mas o caminho é esse aqui, para fazer o reajuste, que é a próxima tela que a gente vai entrar, é aqui, é reajustar tarifas. Essa que a gente está vendo agora é para cadastrar ali a nossa tabela, né? E para executar mesmo o reajuste é nesse menu aqui, cadastros, tráfego, reajuste de tarifa. Ali vai entrar. Tá. Só antes de mostrar ali a tela de reajuste, vamos demonstrar aqui como que é o cadastro da nossa tabela por piso. O cadastro da nossa tabela por piso, ele é baseado na definição que a NTT fez, que são 3 pisos, né? Basicamente são 3 pisos. É o piso 1. Piso 1, somente como curiosidade aí, o DENIT ele tem uma classificação para as rodovias. E aí, assim, para uma rodovia que já é uma rodovia já planejada, já tem uma pavimentação com asfalto, tudo certinho, eles definem como um piso pavimentado, então é o piso 1. Tá? O piso 2, lá para o DENIT, é uma rodovia que tem um planejamento, ela foi planejada, só que ela ainda não tem um revestimento com asfalto. Então eles chamam isso aí de piso implantado. E aí, para a NTT, ela se enquadra no piso 2. E por último, aqui o piso 3, para o DENIT, é uma rodovia que ela não teve um planejamento, ela muito provavelmente também não vai ter ali um revestimento com asfalto, e aí eles chamam isso de leito natural. E aí, para a NTT, ela se enquadra aqui no piso 3. Tá? Então, assim, eu tenho também, exemplo das duas anteriores, eu tenho que definir um código aqui para a minha tabela, tenho que informar aqui qual que é o órgão concedente que eu vou utilizar, qual que é a classificação do carro,
nosso tipo de serviço, né? E aí, para cada piso, eu tenho que definir aqui um coeficiente e uma KN mínima aqui. Tá? Eu vou ter isso aí para cada piso e para cada classificação de veículo, cada tipo de serviço. Então, eu tenho aqui, para o convencional, eu tenho esses coeficientes aqui. Para o leito, eu tenho esses coeficientes de baixo e do meio. E para o executivo, eu tenho esses últimos coeficientes aqui. Tá? Então, esse aqui é o lugar onde eu vou cadastrar a minha tabela de reajuste da ANTT e de qualquer outro órgão que utilize a mesma regra. Não sei se tem algum órgão em algum estado que utilize a mesma regra da ANTT. Se tiver, a gente pode utilizar a mesma opção aqui de tabela por piso. Caso contrário, a gente pode utilizar aquela primeira, que é por valor, ou a segunda por percentual. Aí a tela de reajuste, né? Que é isso. Deixa eu só voltar. Aí o caminho é esse aqui, tá? Da tabela de reajuste aqui em cadastros, tráfego, reajuste de tarifa, tá? Então aqui é a minha tela de reajuste. É a mesma tela que eu utilizei nos dois primeiros exemplos. Lá. Então eu tenho que marcar aqui que eu vou fazer o reajuste de tarifa. Aí eu marco que eu vou trabalhar com coeficiente de piso. Utilizo também a regra lá de arredondamento ou truncamento, tá? Aí defino a quantidade de casas, normalmente 2 casas. Informo a tabela que eu vou utilizar, qual que é a minha vigência e quais são os filtros que eu vou utilizar. Se eu vou filtrar aqui as minhas sessões pelo órgão concessor ou pelo meu cadastro de sessões. Aí eu dou um pesquisar aqui nas minhas sessões, ele vai me listar as sessões que se enquadram nesse filtro que eu utilizei. Associo todo mundo, ou associo apenas as que eu vou fazer o reajuste, né? Seleciono o meu tipo de pagamento, e aí, igual às anteriores, eu posso simular, ou eu posso já dar um reajustar. Aí a mesma coisa, ele pode apresentar para mim uma crítica, tá? Aí a crítica aqui do coeficiente de piso ele é um pouquinho diferente, né? Ele vai trazer dessa maneira, ele vai mostrar aqui para mim qual que é a seção que está sendo criticada, e ele vai trazer aqui, ó, coeficiente de piso não cadastrado para o órgão concessor, classificação, aí na tabela de reajuste, 2/3. O que é o 2/3? O 2 aqui é o órgão concessor, então eu tenho o órgão concessor 2. E a minha classificação é a classificação de carro 3 aqui no exemplo, tá? Aí só para entender um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais claro, aí o que ele mostrou aqui? Ele mostrou o órgão concessor 2. Então o órgão concessor 2 aqui no nosso exemplo é a ANTT. E ele mostrou para mim a classificação de carro 3, que é o executivo. Se a gente analisar, se a gente comparar ali junto com a nossa tabela, a gente vai ver que essa tabela ela foi feita por um concedente DR. Então, e aqui no nosso cadastro é NTT. Então, assim, ou está errado aqui no cadastro, ou está errado na tabela. Provavelmente na tabela, porque essa tabela é utilizada com certeza pela NTT, o DR de algum estado. Pode até ser que utilize também essa mesma regra de coeficiente tarifário, mas pode ser que não. Então, o mais provável aqui é que realmente a tabela eu acabei cadastrando errado aqui a tabela e aí o órgão ficou errado, procurou a seção, não encontrou dentro da tabela e ele acabou criticando. Então, eu tenho que entrar aqui na minha tabela, fazer a correção. Então, no lugar de fazer aqui para o DR, eu tenho que ir lá e fazer para a NTT. E aí eu simulo novamente, e aí nesse exemplo dessa seção ele já não ia dar mais a crítica.
Se não, eu fazendo essa correção, e aí clicando no simular, ele não apresentando crítica nenhuma, vai trazer do mesmo jeito das outras duas opções lá, né, de valor e percentual. Ele vai trazer aqui, vai demonstrar para mim, para cada tarifa, cada seção ali, qual que é o valor anterior, e a partir do momento que eu reajustar, qual que é o valor que ele vai ficar como reajustado. Então, bem legal mesmo, você consegue imprimir essa simulação e aí comparar mesmo se o valor, a simulação aqui ficou correta ou não, antes mesmo de aplicar ali o reajuste, né? Feito o reajuste, eu clicando ali para reajustar, aí o mesmo esquema que eu tinha explicado anteriormente, né? Vai colocar aqui a data fim, o valor anterior, vai associar uma nova vigência com o seu novo valor. Aí nesse exemplo aqui, o que ele fez? Ele pegou aqui uma seção que tem 97,40 de quilometragem, tá? Na tabela, o coeficiente é esse valor aqui para o piso 1, que é 1,20602. O valor anterior, R$ 110. Aí qual que é o cálculo que o sistema fez? Ele pegou lá a quilometragem que está na seção, essa seção aqui, ó, Maringá-Londrina, ela tem 97,40 km, aí ele multiplica pelo coeficiente da tabela, então multiplica aqui por 1,20602, e aí me dá o resultado aqui de 117,466. E aí a mesma coisa, eu tenho a opção de fazer o arredondamento. Se eu fizer o arredondamento, ele vai me trazer o valor aqui de 117,47. Se eu não utilizar o arredondamento e sim aquela primeira opção de truncamento, deixar ele truncado, aí o valor vai ficar diferente. Ele vai trazer 117,46 se eu colocar duas casas ali para truncar, então ele vai truncar ali no 46. Tá? Então essa é a diferença, se eu usar uma opção ou outra. Mas o bacana é que assim, como eu tenho a opção de simular, eu consigo, mesmo que eu tenha me equivocado ali no momento de selecionar os parâmetros, ele vai me trazer ali o valor que ele vai reajustar, então eu já consigo ver ali, né, ticar ali se realmente o valor está correto ou não, antes mesmo de executar o reajuste final. Bom, pessoal, era o webinar, né, o webinar aqui, o assunto era realmente o reajuste de tarifa. E aí, só relembrando aí que a gente tem três opções, né, de tabela, né? Tem uma tabela baseada em valor, a gente tem a tabela baseada em percentual e tem a tabela baseada no coeficiente por piso ali, tarifário, né? Então, essas são as três opções que a gente tem para vocês utilizarem. Eu vou pedir agora para vocês postarem ali no bate-papo as dúvidas que vocês têm, né, dessas rotinas aqui de reajuste. Lembrando que assim, né, a gente está abrindo aqui para vocês colocarem as dúvidas, mas a gente sabe que o reajuste ele não acontece a todo momento, né? Normalmente ele acontece uma vez no ano, no máximo, dependendo do lugar, duas vezes no ano, né? Então, assim, o que a gente viu, pode ser que no momento que tiver que executar isso aí, assim, aconteça dúvida, né, no momento da execução, mas aí a gente fica à disposição lá no atendimento para fazer junto com vocês mesmo, né? Pelo telefone, a gente pode utilizar aí a conexão remota, conectar na máquina de vocês e ajudar nesse processo aí que acontece, assim, não é a todo momento, né? Então, realmente o objetivo aqui do webinar realmente era demonstrar, né, vocês saberem que tem essas opções dentro do nosso módulo, né? E vocês utilizarem mesmo quando preciso, né? Para não ter que fazer aquela atualização manual mesmo, tarifa por tarifa, porque aí realmente o trabalho é muito grande, né? Mas assim, eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Ó. Chegou uma dúvida aqui para a gente. Existe algum tipo de reajuste parecido com esse para alterarmos taxas e pedágios de uma vez só? O que nós temos é o seguinte, ó.
Deixa eu voltar aqui na tela. Ó, hoje, o que a gente tem para fazer de forma automática mesmo, a gente tem um reajuste de tarifa, né, que é o que a gente viu, de seguro e da taxa de TMR. De pedágio, isso a gente não tem. Pedágio a gente não, infelizmente a gente ainda não tem nada assim para fazer de forma automática, tá? Mas esses três itens a gente teria assim, a tarifa, o seguro e o TMR. Agora lembrando também assim, hoje a gente não tem, né, mas nada impede da a gente desenvolver alguma coisa, né? Então, só teria que sim ter um exemplo com algumas regras ali para a gente dar uma analisada e a gente estuda assim a viabilidade de desenvolver alguma coisa nesse sentido. Mas hoje, assim, hoje de bate-pronto a gente não tem não, a gente tem só para esses três itens aqui mesmo. Mais alguma dúvida? Lembrando que a gente fica à disposição também lá no atendimento, né? À disposição para a gente bater um papo. Se vocês quiserem, pode ligar diretamente para mim. A gente tem uma equipe grande lá no atendimento, né? No setor de operacional de passageiros, mas assim, se quiser ligar e conversar diretamente comigo, que eu acabei fazendo aqui a apresentação do webinar para vocês, então estou com um conteúdo assim mais vivo assim na memória, vamos dizer assim, né? Aí vocês podem ligar e conversar com outra pessoa, pode pedir para conversar diretamente comigo mesmo, a gente bate um papo sobre esse assunto, né? E principalmente no momento que tiver que fazer o reajuste, aí é legal realmente dar uma ligada para a gente, porque assim, uma vez que fez assim, é legal que a gente tenha a opção de ir para simular, né? Só que assim, aí por ali a gente já consegue matar bastante, se tiver alguma coisa errada, a gente consegue matar bastante erros ali, né? Agora, se reajustar mesmo aí e tiver errado, né? Aí não teria como assim fazer uma correção via sistema, né? Se fizer ali o reajuste, a gente teria que fazer alguma coisa, algum estorno aí de uma maneira diferenciada. Então, o legal mesmo, assim, quando tiver o reajuste, aí dá uma ligadinha pra gente, né? Ou abre um ticket, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente tenta executar junto, né? Pra gente não ter nenhum problema e a coisa ficar bem automática e fácil para vocês, né? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, aí eu vou encerrar aqui com vocês e fica dessa maneira. Eu fico à disposição para qualquer eventual dúvida, mesmo que depois que eu encerrar. Tá legal? Eu queria muito agradecer aí a participação de vocês. A gente sabe que vocês aí no dia a dia têm as tarefas aí de vocês, né? Então é difícil realmente separar um tempinho para poder participar de um evento assim, mesmo que seja remoto, né? A gente sabe que isso aí, para vocês estarem aqui, a gente sabe que vocês deixaram alguma tarefa ali pendente ali no seu dia a dia que aí vocês vão ter que repor depois, né? Então a gente reconhece aí o esforço de vocês para poder participar desse evento. Então, pessoal, muito obrigado, tá? E espero vocês numa próxima ocasião. Tchau.